Então vamos lá, pessoal, agora partindo para o nosso simulado número 9 sobre recursos trabalhistas. E dentro da matéria recursos trabalhistas nós vamos comentar questões sobre teoria geral dos recursos e recursos em espécie, que é uma matéria muito importante para todos os concursos trabalhistas. Na nossa questão 1, nós temos que Isis ajuizou reclamação trabalhista, postulando o pagamento de verbas da rescisão em razão de sua dispensa imotivada. Em sua defesa, a empresa reclamada alegou que houve dispensa por justa causa e que efetuou o pagamento das verbas cabíveis nessa modalidade rescisória. O juiz da Vara do Trabalho julgou a ação improcedente, condenando a reclamante ao pagamento de custas processuais. Para recorrer de tal decisão, Isis deve interpor. Vamos lá, ó. Lendo as questões, nós temos que saber o que a banca inclui, as informações que a banca inclui e que são indispensáveis para a questão e outras que podem ser desprezadas. Até aqui, ó, até aqui as informações não servem para nada. O que é importante aqui para a gente? Que o juiz da Vara do Trabalho julgou a ação improcedente. Ou seja, que ele proferiu uma sentença afirmando que os pedidos formulados pela reclamante são improcedentes. Se ele proferir uma sentença e a reclamante quer recorrer, qual recurso ela deve interpor? Fácil, fácil. Você vai lembrar que de sentença o artigo 895 da CLT diz caber recurso ordinário. E aí você vai lembrar da regra geral de que os recursos trabalhistas são interpostos no prazo de 8 dias. Então, resposta mais simples possível para uma questão da FCC. Recurso ordinário, nosso famoso RO, no prazo de 8 dias. Artigo 895 da CLT. Então, nas questões, vamos para as outras questões, mas nas questões sobre recursos trabalhistas, naquelas que focam no cabimento do recurso A, B ou C, o que nós temos que ler e destacar no enunciado é a decisão. Destaque qual foi a decisão proferida. Foi a decisão na execução? Foi uma sentença? Foi um acórdão do TRT? Nós temos que destacar qual foi a decisão para saber qual é o recurso cabível, qual é o recurso que a parte deve interpor. Então, ó, partindo aqui para a questão número 2. Jacques ajuizou reclamação trabalhista em face da empresa Luna Limitada, que foi julgada procedente. Beleza. Então, se ela foi julgada procedente, vou anotar aqui que foi proferida sentença. Após o trânsito em julgado, já na fase de execução, Kátia, prima de Samir, sócio da empresa, teve uma casa de sua propriedade penhorada. Kátia ajuizou embargos de terceiro, uma vez que nunca foi sócia na empresa. Em sede de recurso contra a decisão do TRT competente, o advogado pretende interpor recurso de revista. Neste caso, o referido recurso de revista. Vamos lá. O enunciado é até um pouco embolado, mas ele é fácil de ser destrinchado. Olha o que acontece. Na fase de execução, apresentamos embargos de terceiro. Da decisão nos embargos de terceiro, como é uma decisão na execução, foi interposto agravo de petição. Isso está implícito. Foi interposto agravo de petição julgado pelo TRT. Dessa decisão do TRT no agravo de petição é que nós vamos interpor o recurso de revista. Então percebam que o recurso de revista, que está previsto no 896 da CLT, ele será interposto no processo de execução. Quando o recurso de revista ele é interposto no processo de execução, nós atraímos o parágrafo 2º do 896. Leia lá o parágrafo 2º do artigo 896 da CLT. Pause o vídeo, dê uma lida e depois retorne.
Você vai perceber que o recurso de revista, quando interposto no processo de execução, ele possui matérias restritas. Eu não posso alegar 1001 matérias, não. No processo de execução, em que eu vou interpor o recurso de revista, a restrição imposta pelo parágrafo 2º é a seguinte, ó, que eu só posso interpor o recurso de revista se houver violação, ofensa direta e literal à Constituição Federal. Ou seja, a única matéria que pode constar no meu recurso de revista do processo de execução é violação à Constituição Federal. Não posso alegar violação à lei federal, não posso alegar violação a entendimento sumulado do TST. Não, a única alegação será ofensa direta e literal à norma da Constituição Federal. Cuidado! Esse parágrafo 2º, ele cai, e cai, e cai, e cai de novo. Ele várias vezes é utilizado pela FCC para as questões de processo do trabalho. Tomem cuidado com ele. Nós vamos ver depois o parágrafo 6º, que também é bastante utilizado. Partindo para a nossa questão 3. Larissa ajuizou reclamação trabalhista em face da empresa Saks Limitada. A referida reclamação foi julgada procedente e a empresa condenada ao pagamento de R$20 mil. Então, ó, como foi julgada procedente, vocês sabem que foi proferida uma sentença. Dessa sentença, a reclamada interpôs recurso ordinário, mas deixou de recolher as custas processuais pertinentes. Ou seja, não realizou corretamente o preparo. O juiz Acó, em seu juízo de admissibilidade, negou seguimento ao referido recurso. Negou o seguimento aqui ao recurso ordinário. Ou seja, não conheceu do recurso, uma vez que faltava esse pressuposto de admissibilidade chamado preparo. Ok. Neste caso, olha o que acontece. Como não houve o segmento, como o recurso ordinário não foi admitido, não foi conhecido, ele ficou numa expressão que se usa muito em processo do trabalho, ele ficou trancado. Ele ficou trancado na vara do trabalho, preso. Ele não subiu ao TRT. E existe no processo do trabalho um recurso típico que só serve para destrancar outro recurso. Se o meu recurso ordinário ficou trancado, o recurso para destrancá-lo é o agravo de instrumento. Se o meu recurso de revista ficou trancado, o recurso típico para destrancá-lo é o agravo de instrumento. Então, sempre que a questão disser que o recurso ficou trancado, que ele foi inadmitido, que a ele foi negado segmento, que ele não foi conhecido, você lembrará do agravo de instrumento. O agravo de instrumento que está previsto no artigo 897-B da CLT. Perfeito. Então vejam que a empresa deverá interpor agravo de instrumento que será julgado pelo TRT. Um comentário aqui. Alguns alunos não entendem essa resposta. Por quê? Eles dizem o seguinte, mas a empresa errou ao não realizar o preparo. A FCC afirmou que ela deixou de recolher as custas, então ela errou. Como é que agora ela vai interpor o agravo de petição? Aí a minha resposta é sempre a seguinte, a FCC ela não quer saber se o agravo de petição vai ter sucesso ou não, se a parte vai conseguir admitir o recurso ordinário ou não.
Não, a FCC simplesmente quer saber o cabimento. Ela te deu uma situação, ó, o recurso ordinário foi inadmitido. O que você faz? Cabe o recurso de agravo de instrumento. Essa é a ideia. Então não pensem, não, mas a empresa está errada, ela não pode fazer nada. Mesmo que ela esteja errada, ela pode interpor o agravo de instrumento. É claro que ela não vai obter sucesso no agravo de instrumento, mas ela pode interpor. E essa daqui que é a ideia. Perfeito? Partindo agora para a nossa questão 4, está lá falando, entre os pressupostos objetivos está o preparo, que no processo do trabalho abrange o recolhimento das custas e também do depósito recursal, em relação ao qual é correto afirmar. Então, até utilizando o que nós falamos na aula passada, na questão passada. O preparo, ele é custas mais depósito recursal. O valor das custas consta na sentença. A sentença vai fixar o valor das custas. O depósito recursal é uma quantia determinada no seu limite máximo pelo TST. O TST diz qual é o valor máximo para o depósito recursal, dependendo do recurso que eu vou interpor. Mas só quem faz o depósito recursal é o empregador. O empregador é que faz o depósito recursal. O empregado não realiza. Além disso, quem não realiza o depósito recursal e o pagamento das custas, ou seja, quem não precisa realizar aqui o preparo. O preparo está dispensado para as empresas, para as pessoas jurídicas de direito público, MP e massa falida. Então vejam que eu não tenho depósito recursal e não tenho preparo para esses entes. Esses entes estão dispensados. Aqui, ó, importante em relação à massa falida, falarmos da súmula 86. Leia lá a súmula 86, porque é ela que vai fazer menção a esse entendimento. Então vejam que esse é o correto. A isenção do preparo, a não realização do preparo, do depósito recursal para pessoas jurídicas de direito público, MP e massa falida. Perfeito? Partindo agora para a questão 5. A consolidação das leis do trabalho prevê os recursos admissíveis em relação às decisões no processo do trabalho. Os prazos previstos em lei para os recursos ordinários, embargos no TST, agravo de instrumento, agravo de petição, embargos de declaração são, respectivamente. Vamos lá. Nós temos uma regra geral. Qual é a regra geral? 8 dias. Os recursos trabalhistas, regra geral, eles são interpostos, são utilizados em 8 dias. Só que nós temos exceções. A principal exceção, embargos de declaração, que no artigo 897-A da CLT consta com o prazo de 5 dias. Então eu tenho exceções, a principal exceção, embargos de declaração, que consta aqui, ó, embargos de declaração. Artigo 897-A da CLT, 5 dias. Então vejam, embargos de declaração é o último aqui. Então eu já retiro, eu já excluo os que falam em diferente. Restam 3. Os demais recursos, recurso ordinário, embargos no TST, agravo de instrumento, agravo de petição, todos eles são interpostos em 8 dias. Então, 8 dias para o recurso ordinário, 8 dias para os embargos no TST, 8 dias para o agravo de instrumento, 8 dias para o agravo de petição e 5 para os embargos de declaração. Aqui está a assertiva correta.
Vejam que nós não temos, assim, normalmente, recurso de 10 dias. Não. Não há recurso a ser interposto em 10 dias. Então você já excluiria aquelas assertivas que falam em 10 dias. E com isso você chegaria facilmente à assertiva ser considerada correta. Partindo agora para a 6. Das decisões proferidas nos processos que tramitam na Justiça do Trabalho, cabem recursos que são interpostos por simples petição, conforme previsão contida na CLT. Como regra geral, os recursos trabalhistas terão, vamos lá, artigo 899 da CLT. É esse mesmo dispositivo que diz que os recursos são interpostos por simples petição. O que significa dizer que os recursos trabalhistas são interpostos por simples petição? Significa dizer que não há necessidade de fundamentação. Vamos aproveitar para revisar aqui. O recurso trabalhista é interposto por simples petição, artigo 899. Não há necessidade de fundamentação. Tem exceção? Tem. Súmula 422 do TST, que fala dos recursos para o TST. Os recursos para o TST dependem de fundamentação. Então, regra geral, simples petição, sem fundamentação, com exceção dos recursos dirigidos ao TST, súmula 422 daquele tribunal. Só que vamos lá, o artigo 899 ainda trata dos efeitos. Lendo esse dispositivo, você vai ver que os recursos trabalhistas possuem efeito meramente devolutivo. Eles não possuem como regra geral, como ocorre no processo civil, efeito suspensivo. Não. O fato de eu ter interposto um recurso não vai suspender os efeitos da sentença. Não. A sentença produzirá efeitos mesmo com o recurso no tribunal para julgamento. Então, o fato de eu ter interposto um recurso simplesmente devolve ao Poder Judiciário a apreciação daquela matéria. Simplesmente devolve ao Poder Judiciário a análise daquela matéria. Efeito meramente devolutivo. Não tem efeito suspensivo. Agora, eu consigo o efeito suspensivo como exceção? Consigo. Súmula 414, inciso 1º do TST. Diz o seguinte, Bruno, ajuize uma ação cautelar para pedir o efeito suspensivo. Então, o efeito suspensivo é uma exceção? É. Regra geral, só efeito devolutivo. Efeito meramente devolutivo. Mas, excepcionalmente, eu consigo o efeito suspensivo? Sim. Súmula 414, inciso 1º do TST, que diz que a ação cautelar é o meio adequado para se conseguir esse tipo de efeito, esse efeito suspensivo. Partindo para a nossa questão 7. Em relação ao sistema recursal, é correto afirmar. Vamos lá. Vou anotar para vocês, quem quiser pegue aí, artigo 893, parágrafo 1º da CLT. Esse artigo 893, vou colocar aqui embaixo, trata do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Então, esse 893, parágrafo 1º da CLT, trata da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, um princípio importante da parte dos recursos trabalhistas. Qual é a ideia? Se for proferida uma decisão interlocutória, ou seja, no curso do processo desfavorável a você, você não pode de imediato recorrer. Não, se uma gestante que foi ilegalmente demitida ajuizar uma reclamação trabalhista, pedir liminar de reintegração e tiver o pedido negado, indeferido, ela não poderá recorrer de imediato.
Por quê? Porque as decisões interlocutórias, olha o nome aqui, as decisões interlocutórias são irrecorríveis de imediato. O que o artigo 893, parágrafo 1º diz que, assertiva A, os incidentes são resolvidos pelo próprio juiz ou tribunal, admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias somente em recurso de decisão definitiva. Traduzindo, o que nós temos? Não posso de imediato recorrer, por mais revoltado que esteja com aquela decisão. O que eu faço? Eu aguardo ser proferida a decisão definitiva, no caso a sentença. Da sentença, eu interponho recurso. Então, não faço a interposição de recurso imediato da decisão interlocutória. Aguardo ser proferida a decisão final, a sentença, e dela interponho o recurso. Essa regra, da forma como está redigida na assertiva A, é o princípio da irrecorribilidade constante no 893, parágrafo 1º da CLT, sem nenhum segredo, sem nenhuma dúvida. E com isso nós partimos para a questão 8. No ato de interposição do agravo de instrumento ou depósito recursal. Falou em depósito recursal no agravo de instrumento, você vai lembrar do artigo 899, parágrafo 7º da CLT. Esse parágrafo ele foi inserido em 2010. Se você pegar as provas mais antigas de processo do trabalho, você vai perceber que o agravo de instrumento não tinha depósito recursal. Só que de 2010 para cá ele passou a ter. Como era comum a interposição de agravo de instrumento, apenas por se interpor, porque não doía no bolso, o legislador pensou em incluir o depósito recursal. Você quer interpor o agravo de instrumento? Tudo bem, faça o depósito recursal. Tire do bolso uma determinada quantia e faça a interposição. Com isso, o número de agravos de instrumento caiu como era natural, como era de se esperar. E qual foi a regra inserida no 899, parágrafo 7º? O valor do depósito recursal do agravo de instrumento corresponderá a 50% do valor do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar. Traduzindo isso daqui da forma mais simples possível, seria o seguinte. Digamos que eu tenha feito o depósito recursal de R$7.000 para o RO. Depositei R$7.000 para o recurso ordinário e ele foi inadmitido, ficou trancado. Vou agora interpor o agravo de instrumento. Qual é o valor do depósito do agravo de instrumento? 50% daquilo que eu depositei para o RO, ou seja, R$3.500. 50% do valor que eu depositei no recurso que pretendo destrancar. O recurso que eu pretendo destrancar é o recurso ordinário. Depositei 7.000 lá, deposito 50% agora. Deposito R$3.500 como depósito recursal do agravo de instrumento. Então, nas provas, eles não podem trazer um valor específico, não, eles vão trazer um percentual. O percentual é de 50% do valor do depósito do recurso que foi inadmitido, do recurso ao qual se pretende destrancar. Tomem cuidado com esse ponto específico. Seguindo para a questão 9. Ela diz o seguinte: o processo G foi extinto sem resolução de mérito, porque o juiz indeferiu a petição inicial. O processo H foi extinto com resolução de mérito, tendo sido reconhecida a prescrição. O processo J foi extinto sem resolução do mérito, por ausência de um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Nesses casos, caberá recursos ordinários das decisões proferidas em que processos? Vejam o seguinte, eu tive processo extinto com resolução do mérito e eu tive processo extinto sem resolução do mérito. Lendo as três situações aqui, o que eu percebo? Em todas elas foi proferida sentença. Sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, indeferindo a petição inicial. Sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito porque reconheceu a prescrição. Sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por falta de pressuposto processual. 3 sentenças. 3 sentenças, posso interpor recurso ordinário em todas as situações, em todos os processos. Por quê? O artigo 895, inciso 1º da CLT, diz que de sentença cabe RO. Pouco importa o conteúdo da sentença. Se o processo foi extinto com ou sem resolução de mérito, eu estou nem aí. Eu identifiquei que é uma sentença. De sentença cabe RO. Então, caberá recurso ordinário em todos os processos, G, H e J. Em todos eles, posso interpor recurso ordinário porque o cabimento do RO não está ligado à espécie de sentença, ao conteúdo da sentença. Não, apenas ao fato de termos uma sentença proferida naquele processo. Perfeito? E aí, caminhando agora para a última questão de recursos, chegamos ao pré-questionamento. Já vou destacar para vocês súmula 297 do TST. Em relação ao pré-questionamento, olha o que acontece. Pré-questionamento é um requisito dos recursos extraordinários, classificados como extraordinários, como o recurso de revista, o recurso de embargos e o próprio recurso extraordinário para o Supremo. Então, os recursos classificados como extraordinários, eles dependem da demonstração do pré-questionamento. O recurso classificado como extraordinário mais utilizado no processo do trabalho é o RR, o recurso de revista. Mas eu tenho os embargos ao TST e o recurso extraordinário que é julgado pelo Supremo. Sobre o conceito de pré-questionamento, o que significa pré-questionamento, o que significa matéria pré-questionada? Significa matéria decidida. Significa dizer que eu tenho que demonstrar que a matéria objeto desses meus recursos aqui, ela foi decidida pelo Poder Judiciário. Matéria pré-questionada é matéria decidida. Se eu quero discutir no TST a prescrição, eu tenho que demonstrar que na decisão que é objeto do meu recurso, houve decisão sobre a matéria prescrição. Só que olha o que acontece. Nós temos aqui principalmente duas espécies de pré-questionamento que estão na súmula 297. Eu tenho o pré-questionamento implícito, que é reconhecido, que é adotado pelo TST. Pré-questionamento implícito. Qual é a ideia aqui do pré-questionamento implícito? Se o TRT, por exemplo, decidiu que não houve prescrição, ele não precisa mencionar o dispositivo de lei que trata da prescrição. Se ele julgou não houve prescrição ou houve prescrição trabalhista, está implícito o dispositivo de lei. Então não precisa mencionar o artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal. Não. Julgou a matéria, está implícito o dispositivo de lei. Então, o pré-questionamento implícito, que é adotado pela súmula 297 do TST, é aquele que exige decisão sobre a matéria, porque na matéria está implícito o dispositivo de lei. Só que ele também, essa súmula 297 também fala do pré-questionamento ficto. E é esse pré-questionamento ficto que consta aqui na assertiva correta. Pré-questionamento ficto. Olha o que acontece.
Muitas vezes a matéria já está decidida. Isso é ótimo, ela já está pré-questionada. Só que pode ocorrer do tribunal não ter se manifestado. O tribunal ficou omisso. Se o tribunal ficou omisso, se houve omissão em relação àquela matéria, o que você logo pensa em fazer? Omissão, obscuridade, contradição, vou me utilizar de embargos de declaração. E você vai lá, apresenta, opõe os seus embargos de declaração. Você espera que o tribunal se manifeste sobre aquela matéria, corrija a omissão, só que ele não corrige. Ele continua omisso. O que você faz agora? Embargos de declaração de novo? Não, não precisa. Se você já apresentou os embargos de declaração, você fez o que tinha que fazer. Você cumpriu a sua obrigação, digamos assim. Mesmo que o tribunal continue omisso, a súmula 297 do TST diz que nós vamos considerar a matéria decidida. Ela foi decidida? Não. Mas vamos criar uma ficção de que ela foi decidida. Ela está fictamente decidida. Aí entra o pré-questionamento ficto. Vamos ler aqui a assertiva C para entendermos isso. Então, considera-se pré-questionada a questão jurídica invocada no recurso principal, sobre a qual se omite o tribunal de pronunciar tese, não obstante opostos embargos de declaração. Você queria que o TRT se manifestasse sob prescrição. Não se manifestou. Você apresentou embargos de declaração. Ele continuou sem se manifestar. Eu vou presumir que a matéria prescrição está pré-questionada. A matéria prescrição está pré-questionada mesmo apesar da omissão do tribunal, porque você apresentou os embargos de declaração. Daí o nome, pré-questionamento ficto. Decidida ela não está, realmente, mas fictamente está. Leiam a súmula 297 do TST para analisar, ver esse pré-questionamento ficto. E aí, com isso, nós fechamos o nosso simulado 9 sobre recursos trabalhistas. Voltaremos em breve com o nosso último simulado, que vai tratar dos procedimentos especiais.